começar com a dona Maria Lúcia. O que a senhora sentiu ao ver esse quadro pintado pelo Marcial? Está muito melhor do que eu. Dona Maria Lúcia, conta um pouquinho sobre o Quilombo dos Luizes. Para as pessoas que não conhecem, a senhora poderia contar um pouquinho aí da história? A Luzia quer vir aqui à frente? Bom? Então, peraí, que eu vou chegar um pouquinho perto da Luzia aqui. Ela é a mais antiga. E você é a incumbida da história. A gente foi incumbida da história, não. Vou começar a história dos quilombos, dos Luizes. Bom, eu não sou a mais antiga de lá, mas quando as construtoras, o nosso quilombo, viemos, o Quilombo dos Luizes, nós estamos ali desde antes de Belo Horizonte, né? Porque nós moramos no mesmo lugar, viemos desde 1800, a gente está, todo mundo, todos os parentes, nós moramos ali. Para eu começar a falar sobre os Luizes, eu tenho que falar como é que foi. A vinda, o escravagista Antônio Luiz Simões Lopes trouxe da África, né, na hora por causa do ouro, né, ele trouxe para Nova Lima, né, por causa daquela sede do ouro que veio africanos, italianos e tudo. Então, viemos a nossa família. Só que o escravagista, ele veio em busca do ouro lá em Nova Lima e tinha uma das escravas dele, ele gostou muito dela e naquela época, né, não tinha casamento nem nada, ele tomou essa escrava para si e com ela ele teve 9 filhos. Ele chamava Antônio Luiz Simões Lopes, com ela ele teve 9 filhos. E aí, essa filha, essa escrava, Ana Polinária, os filhos dele, naquela época, se marcavam os escravos igual boi. Ele não, ele deu todo o sobrenome dos nossos, ele teve 3 filhas mulheres com essa escrava e teve 6 filhos homens. E cada um deles ele pôs Luiz, porque ele chamava Luiz. Então Maria Luiz, Ascendino Luiz, Antônio Luiz, Eulário Luiz, tudo Luiz. Então, e também não marcou os meus tios, avós, ele não marcou como ele marcava os outros escravos. Aí ele se apaixonou pela minha avó, Maria Luísa, que não, Maria Luiz, mas nós chamamos Maria Luísa. Aí se apaixonou por ela e a minha avó, né? Quando a minha avó, consequentemente, ela casou com o filho do dono da fazenda Calafate, que é do bairro Calafate, que tudo era Calafate. Então, o meu bisavô, que é o dono da fazenda Nicolau Nunes Moreira, ele deu. E aí o Vitalino Nunes Moreira, ele tinha um filho só. Era Nicolau Nunes Moreira e Emerenciana Ferreira da Luz. Era a minha bisavó, que ninguém conheceu. Aí, né, ele casou, o Vitalino Nunes Moreira casou com a Maria Luiz, a filha do escravagista. E dono da fazenda, o único filho do dono da fazenda Calafate. Então ele casou com a Maria Luiz e falou assim com ela, né? Vocês têm tanta terra, isso lá em Nova Lima. Você tem tanta terra
você não daria um pouco para as minhas... Eu vou casar, e as minhas duas irmãs também casaram com irmãos também. Com Francisco... Como é que é? O Tichico, né, que casou com a tia Eulália, irmã da vovó. E disse, com a tia Eulália. E o outro também casou, os dois irmãos, Francisco e o Quirino Cândido de Jesus, e Francisco Cândido de Jesus casou com as duas irmãs da vovó. Então a vovó, quando ela casou, veio para aqui, para o dono da fazenda, perguntou para ele: você não quer dar umas terras, um pouco das minhas irmãs, para elas não ficar tão longe de mim? Então ficaram as três irmãs, Eulália Luiz, Aurora Luiz e Maria Luiz, na fazenda Calafate. Por isso os nomes de Luiz. Então, até hoje infelizmente, pela invasão das imobiliárias, eram 13 alqueires de terras, que era do dono da fazenda Calafate, que ia até na Manesman, porque só tinha a Casa do Conde e a Cidade de Jardim, que era o Curral del Rei, não tinha nada. Do nosso lado, onde a gente mora, era a mata toda, era plantações da fazenda Calafate. Então ficamos ali, que hoje ficou em apenas 6.000 metros quadrados, onde a minha avó e todos os filhos da vovó e do Vitalino Nunes Moreira moramos ali. Tanto quando veio a primeira, você vê, eu falo muito, né? Quem com ferro fere, com ferro será ferido. A primeira a invadir o nosso quilombo, infelizmente, foi a Vale. Para você ver, hoje tá lá, ó, perdendo tudo por causa que tem mesmo que indenizar todo mundo, né? Ela fez aquele prédio da Vale ali, alto lá, onde que eles fizeram uma academia de ginástica. Foi a primeira invasão dos nossos quilombos. Então, depois veio toda a invasão, foi a Milão. Depois veio, eles foram mudando de nome, Marco 20, e aí foram pegando, né? Foram diminuindo todo. Aí, quando a Luzia Ferreira foi a regional, ela foi a prefeitinha da nossa regional Oeste, ela foi dando também, para ganhar terreno, ela foi dando os nossos terrenos para todo mundo, onde tinha as nossas mangueiras, eles fizeram. Mas nós temos registro de 1800, já foi julgado, partilhado, sentenciado, mas os políticos não estão nem aí. Aqueles 2 prédios estão na demanda ainda, que foi a Andrade Gutierrez, que fizeram 2 prédios, e na Avenida Silva Lobo pôs um monte de lojas chique, e está em demanda até hoje, que eu acho que eu não tenho esperança mais. Mas foi assim que nasceu os Luizes, e nós estamos ali. Eles ficam falando que os ricos que estão ali, que estão dentro de nós, falam assim que eles são loucos para mandar uma bomba ali naquela negraiada. Mas isso eles não mandam, porque os nossos antepassados estão aí junto da gente e não vai deixar nunca a gente sair dali. Sai dali quem casar e quem quer. Muito obrigada. Uma aula. E não perca a esperança. A gente vai torcer para que isso possa mudar.